Uma boa tarde, que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida, te dando sabedoria e entendimento. Você sabia que o diabo ele foi aniquilado na cruz? Aniquilado quer dizer destruído, não existe. Está na Bíblia. E eu volto aqui mais uma vez a dizer a respeito disso. Entendeu? Então, eu creio no que está escrito, não que os falam por aí. Sabe o que Jesus disse para Tomé? Quando Jesus ressuscitou, os discípulos falaram: Tomé, nós vimos os mestres. E Tomé falou assim: não, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não crer, se eu não tocar, eu não ver, eu não creio. Jesus apareceu e falou: pá, seja convosco. E Tomé assustou. Aí ele viu Jesus. Então aí ele creu. Aí na hora Jesus, o que Jesus falou? Tomé, porque me viste e creste. Mas bem-aventurado quem não viu e crê. Agora você que está vendo esse vídeo, você crê? Ou você é igual Tomé? Né? Você crê no que está escrito aqui? Ou você é daqueles que fala, não, não é assim? Mas como que não é assim se está escrito aqui? Você crê no que está escrito aqui? Porque eu vou ler um texto aqui. Tá? Às vezes, o problema não é nem o crer. Talvez você não conhece o que está escrito aqui. Ou você leu e não entendeu. Ou não conhece porque nunca leu, ou leu porque não entendeu. Então, nós vamos resolver isso aqui fácil. Se você leu e não entendeu, eu vou explicar aqui. Agora, se você não conhece, eu vou te mostrar aqui também. Mas a pergunta que eu faço é essa: você crê no que está escrito aqui ou você crê no que seu pastor fala? E vou te convidar a você ver também na sua Bíblia. Hebreus 2,14. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui? Não é o que eu penso, tá? Não é o que eu acho aqui. Eu não dou a minha opinião, mas eu vou ler e vou crer na Bíblia, porque eu não posso mudar a Bíblia, nem você pode, nós não podemos mudar. Hebreus 2,14 diz assim, olha aí, eu vou ler e vou explicar. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, tá entendendo? Quem são esses filhos aqui? Filhos de Deus, ou os espíritos. Porque Hebreus 12:9 diz que Deus ele é o Pai dos espíritos. Então aqui ele tem três interpretações: filhos, anjos ou espíritos. Então qualquer uma dessas três serve. Hebreus 2,14. Poderia ser assim: portanto, visto que os filhos, que é o que está escrito aqui, ou portanto, viste que os anjos, tá? Ou portanto, viste que os espíritos, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos, filhos de Deus. Paulo diz em Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós somos um espírito, Coríntios 6,7. Você é um espírito. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito que se une ao Senhor. Então, Hebreus 2,14 poderia ser, visto que os espíritos participam da carne e do sangue. Ou seja, o Filho de Deus verdadeiro é o espírito, é o homem interior. Esse espírito, ele participa de carne e sangue. Ou seja, ele é revestido de carne e sangue. Ou seja, esse espírito aqui, ele nasce numa barriga de uma mulher. Então, esse espírito, ele vai se revestindo de carne quando ele nasce. Então, o espírito, ele não nasce. Quem nasce é a carne. O espírito é eterno. Porque Deus, ele é eterno. Então, sabendo que o Filho de Deus também são eternos. Por isso que Deus nos deu a vida eterna. Então, por isso que não se perde a salvação. Então, a salvação não se perde, amém? Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, tá? Em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quem que era? Deus. Revestiu de carne. Então, Hebreus 2,14. Também ele participou das mesmas coisas, ou seja, Deus, que é espírito, que está com E maiúsculo, nós somos espírito em minúsculo. Deus espírito em maiúsculo, Hebreus 2,14. Também ele participou das mesmas coisas. Quais coisas aqui? Deus participou de carne e sangue. Deus ele foi revestido de carne e sangue. Então ele teve até o nome. O Messias, o Yahusha, entendeu? Então também ele participou de todas as coisas, porque pela morte, porque Deus ele não morre, tá? Mas Jesus ele morreu. Porque Deus estava em Jesus.
Então isso nos faz entender porque que lá na cruz Jesus disse Elohim, Elohim, sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Então sabe por que ele disse isso? Porque Jesus precisaria morrer. Ele era Deus revestido em carne. E Deus não morre, Deus é eterno. Então a natureza divina dele que saiu de Jesus, da carne de Jesus. Então ele se tornou como a minha natureza, como a sua natureza, uma natureza humana, carnal, que morre. Só que por ser Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive para sempre. Então olha aqui, Hebreus 2,14. Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte... O que aconteceu aqui quando Jesus ele morreu? Aqui em Hebreus 2,14, diz claramente que um dos maiores benefícios da morte de Jesus, um dos maiores benefícios da morte de Jesus, qual foi ele? Então vamos ver ele aqui, qual foi esse. Para que pela morte aniquilasse, ou seja, destruísse o que tinha, o verbo está no passado. Não é que tem, tá? O verbo está no passado, o que tinha. Hebreus 2,14, o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte? E que foi aniquilado, que foi destruído na cruz? O diabo. É por isso que eu te perguntei se você crê na Bíblia. Entendeu? Por isso que eu perguntei se você acredita na Bíblia. Entendeu? Agora já te dei aqui a interpretação bíblica, agora eu vou ler um texto aqui. Ficaria assim, dessa forma, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, ou seja, destruísse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. A Bíblia diz claramente que o diabo, ele foi aniquilado, ele foi destruído pela morte de Jesus. Não é o que eu penso, não é o que eu falo, nem o que eu acho, nem a minha opinião. É o que diz que está escrito aqui. E eu, como bom cristão, como bom servo, eu como filho, eu como um cristão verdadeiro em Cristo, na palavra, eu prefiro acreditar no que está escrito aqui do que no que o pastor fala. Eu não posso mudar o que está escrito aqui. Então, se tiver alguma coisa errada, é comigo, não com a Bíblia. Talvez seja o caso de alguns, porque que pode ter errado é com sua mente que não conhece a Bíblia ou que não entende a Bíblia. Ou talvez você crê mais no que os seus olhos veem do que na palavra de Deus, que foi o caso de Tomé. O Tomé ele cria mais nos olhos do que na palavra de Deus. Então pense comigo aqui, Hebreus 2,14. Se o diabo foi aniquilado, foi destruído, e a Bíblia não pode mentir, se o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, o que é isso que está acontecendo nas igrejas por aí? Hein? Se o diabo fala que ele foi destruído e a Bíblia não pode mentir, então tá claro que não é o diabo. Se não é o diabo, é o quê que tá por aí? Eu vou dar uma dica aqui. A Bíblia fala de 3 personagens. Três. A Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, ela fala de 3 personagens. Deus, o homem e o diabo. Então, se o diabo ele foi aniquilado, então de 3 personagens ficou 2. Deus não ia se manifestar dessa forma que você vê por aí, nessas igrejas. Então só sobrou quem? Se não é Deus e não é o diabo, sobrou quem? Sobrou a carne. Sobre isso você vai ler Gálatas 5,17, você vai entender sobre as obras da carne e você vai encontrar numa dessas obras a feitiçaria, vem de feitiço, vem de hipnotismo, vem de hipnose. Feitiçaria é uma obra da carne, não é diabo, não é demônio. Feitiçaria, Gálatas 5,17, é uma obra da carne. Por que não é o diabo? Porque Hebreus 2,14 diz claramente que o diabo foi destruído pela morte de Cristo na cruz. Pense bem nisso. Se você crê na Bíblia, você tem que acreditar no que está escrito aqui. Esse é o Evangelho da Graça. Então, eu espero que você entenda o que está escrito aqui. Porque a Bíblia fala que o diabo foi aniquilado da cruz. O que é aniquilado? Ele foi destruído, não existe mais. Ou seja, ele nunca existiu. Mas mesmo se existisse, ele foi aniquilado na cruz. Porque diabo, nos seus contextos originais da Bíblia, a qual a Bíblia foi escrito, entendeu?
era acusador e opositor. Diabo acusador, Satanás opositor. Então por que o diabo que ele foi aniquilado em Hebreus 2,14, ele foi destruído na cruz? Destruído, deixou de existir. Esse diabo que foi aniquilado na cruz era a lei de Moisés. Então por que no seu original, no contexto original da Bíblia, diabo quer dizer acusador? Porque quem acusava o povo de Deus era a lei de Moisés. Entendeu? Era a lei de Moisés. Você lembra daquela passagem lá de Gênesis, que Deus chegou até Adão, e chegou Eva, e perguntou: onde está Adão? Quem te fez ver que estava nu? E Adão, o que ele fez? Ele logo acusou: a mulher que tu me deste, que me fez comer do fruto. A mulher que tu me deste. Ou seja, ele já começou ali, a acusação já começou ali. Ele já começou ali acusando. Aí quando Deus chegou na mulher, falou: o que tu fizeste, mulher? O que a mulher fez? A serpente me enganou. Ou seja, acusou um, acusou o outro. Então o diabo não é um ser. O diabo, ele é tudo aquilo que é oposto, contrário e que acusa. E o que acusava o povo na lei era a própria lei de Moisés. E isso foi aniquilado, isso foi destruído na cruz. Eu prefiro acreditar mais do que no que está escrito aqui, do que muitos pastores por aí falam. Por quê? O que eles falam é para impor medo, para aprisionar. Eles nunca vão falar para você que diabo quer dizer acusador. Eles nunca vão falar para você que Satanás quer dizer opositor. E olha que eles sabem disso, hein? Eu não tenho curso de teologia. Eles têm. E eu sei disso. E com certeza eles também sabem disso. Mas quando eles descobriram, lá no começo, no início, quando a Bíblia foi traduzida para a Vulgata Latina, a pedido do Papa Damásio, quando eles descobriram que não existia Satanás como ser, que eles viram que lá nos seus originais estava escrito acusador e opositor, eles falaram: não pode ser dessa forma. Se existe um Deus que faz o bem, nós temos que criar um que faz o mal. Então eles criaram Satanás e o demônio. Ou seja, na mente deles, Deus só pode fazer o bem. E criaram o diabo para fazer o mal. E isso ficou oculto muito tempo ao povo. Mas graças à internet hoje, você pode ter esse conhecimento. Você pode ter esse conhecimento que te foi oculto muitos séculos atrás. Entendeu? Eles não vão te falar essa verdade, porque se eles falarem essa verdade, as igrejas vão esvaziar, porque muitos estão lá por medo. Medo de demônio, de devorador. Eles aprisionam pelo medo. Entendeu? Por isso que eles não querem que você saiba que diabo quer dizer acusador. Satanás quer dizer opositor. Aprofunde mais no conhecimento. Porque o próprio Cristo falou assim: procurai ter nas escrituras, porque são elas que testificam, são elas que falam de mim. Ele falou assim: os meus filhos eles erram por não conhecer as escrituras. E por não conhecer, ou por talvez não querer ler, eles acreditam mais do que o pastor fala, do que no que está escrito aqui. Aí são levados por todo tipo de doutrina. Espero que Deus tenha dado você entendimento e fique na paz.